Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Rogério Babeto, falando diretamente da Connect TV aqui em Alphaville. Nós estamos num novo episódio do Pelican Cast e hoje estou com um convidado aqui muito especial, Cláudio Santos. Tudo bem, Cláudio? Tudo Seja bem, muito Rogério. bem-vindo. Olha, Você espero tá? que a gente possa fazer uma entrevista maravilhosa, que o bate-papo aqui nos bastidores já tá bom, hein? Pô, maravilhoso. A gente tá aqui para trocar e aprender também com você. Você é sensacional. Não, pô, obrigado, que é isso. Pessoal, hoje, aliás, assim, a gente vai, antes de começar um pouquinho a entrevista, o Cláudio, pelo jeito, ele é cosmopolita, tá? Tava conversando aqui um pouquinho com ele viaja o Brasil inteiro, viaja o mundo todo, né? E vocês vão entender quantos negócios esse homem tem. Mas antes, ó, vou fazer aqui o merchan, né? Dos patrocinadores da Pelican Energy. Ela lançou esse novo perfume feito pela empresa Perfumares, aqui de São Paulo, localizada na Lapa. É uma escola de perfumes muito fantástica, quem puder busca lá. Mas esse perfume aqui da Pelican, ele foi feito especialmente para você. Você que quer manter sua energia em alta, sua frequência em alta, ele tem aqui notas que vão te ajudar a manter sua endorfina, né, sua serotonina, sua dopamina, sempre aí mudando a química do seu corpo, te ajudando a você se manter sempre em alta frequência, em alta energia para desenvolver o seu dia a dia. Então, ó, procure lá no site da www.pelicanenergy.com.br. Obrigado. E, aliás, depois, não vou, agora não, mas depois eu vou Pô, te dar show um de bola. presente. Show de bola. É muito mais que perfume, né? É muito mais que um perfume. A gente pensou, a empresa pensou bastante nisso, né? Em trazer esse aroma e realmente que ela colocou, tem várias coisas que eu não me lembro de todas as notas, mas é fantástico. Não é porque é nosso não, mas Pô, é sacada muito legal. Mas obrigado. E a Cláudio, proposta de valor é interessante, né? Você entregar outra coisa que não seja só o perfume, né? só o perfume. Tem um propósito, né, Cláudio? É, Esse cara, que é o muito bacana, legal. né? Tem uma ideologia por trás, tem tudo isso. Dá Né? mais qualidade de vida, buscar essa plenitude, né? Que você falou. Aí foi teu cunhado que falou. É isso, né? Fora. Muito bom. Cláudio, vou fazer uma apresentação porque, rapaz, seu currículo é grande, hein? Preciso até ler. Ó, multiempresário, investidor. Você foi contador por formação, né? Tava Isso. vendo. Opção dura, hein? Não é brincadeira, portador, não. Portador de notícia ruim, né? Ninguém convida pra festa. E para acompanhar toda essa legislação. Não, e essa época agora é que ninguém convida pra festa mesmo. Agora que não dá mesmo, né? Que é época de imposto de renda. Depois de tal. renda, ninguém quer saber. Olha, empresas, ele vai explicar um pouquinho depois pra gente, mas Next Group, Next Ruby, Step One, é isso? Step one. Step One, Step Pharma, Frame Business e agora o novo sócio da Bossa Invest. Exatamente. Rapaz, o que é isso? Olha, CEO da Next Group e autor de 4 best-sellers, né? E que mais aqui, deixa eu ver. E outra coisa, conquistou escala e crescimento global. Só, Cláudio, seja muito bem-vindo, é uma honra ter você aqui. Eu sei o quanto seu tempo, né, ele é disputado, né? E eu te agradeço muito por estar aqui com a gente hoje. E vamos conhecer um pouquinho de Cláudio Santos? Vamos lá. Cláudio, conta um pouquinho da sua história. Você é de onde? Vamos lá. Eu sou nordestino, eu sou de Alagoas, né? Sou nordestino e empreendedor desde que eu me entendo como gente. Então, assim, eu acredito mesmo que o empreendedorismo foi a tábua de salvação da minha vida, pode dizer assim. O melhor, Sim. eu acho que o empreendedorismo, ele foi o que me deu os horizontes que eu precisava ter. Sim. Eu acho que o empreendedorismo é libertador por isso, porque ele começa a dar horizontes para quem não tem. E aí, assim, foi esse caminho que eu fiz, usando o empreendedorismo desde que eu me entendo, assim. Quantos anos você tinha quando você fez o seu primeiro Cara, negócio o assim, meu ó? primeiro negócio, eu fui cartola de futebol, né? Cartola de futebol? Diziam que eu não sabia jogar bola, né? E aí, Diziam. Diziam. Mas aí o que é que eu fiz? Eu disse, cara, eu não sei. Tá, então tá bom. Então eu vou pegar na minha rua, com os meus vizinhos, juntar garrafas e latas e vidros e trocar. Naquela época tinha os caras que passavam na rua com os carrinhos e compravam vidro, garrafas e o que você tivesse para eles trocarem e você vendia. Aí eu saí pedindo aos vizinhos, juntando, aí comprei um Flamengo e uma bola, né? A bola não jogava no campeonato não, mas o Flamengo entrou. E aí eu comecei a jogar. Menos de 10 minutos ali eu ainda jogava. Dava uma vaguinha Então, pra assim, você. Eu aprendi muito disso. Eu acho que a oportunidade a gente fabrica, né? Então, eu literalmente começo a fabricar. Lógico que naquela época eu não tinha nem essa noção que era empreendedorismo. Sim. Até porque ser empreendedor no Brasil é por necessidade, a maioria das vezes. É diferente do americano, que ele é formado para isso. Tem ensinamento para isso, né, Cláudio? Quer ver um exemplo?
Sessão da Tarde, lembra lá, Sessão da Tarde? Lembro, pô. O menino com a jarra de limonada na porta de casa Na vendendo banquinha. limonada, vendendo na Sim. banquinha. Ou fazendo feira de garagem para arrecadar dinheiro para alguma coisa. Ou cortando grama para fazer dinheiro. Isso é a sementinha do empreendedorismo sendo colocada. Eles tinham exemplo isso. Isso é exemplo. Em E casa. isso é formação, Sim. né? Isso aprende nas escolas também. A gente meio que vai, porque o Brasil é um país duro. Eu costumo dizer que quem empreende no Brasil empreende em qualquer lugar do mundo. Isso eu não tenho medo de errar. Sim. Empreender lá fora, com a quantidade de clareza jurídica que existe, incentivo para você financeiramente mobilizar os teus negócios, incentivo à contratação, vários e outros incentivos, quebra de barreira para contratação, mercado comum, como na Europa, né, que você está na União Europeia, você vende para todos os países, o que no Mercosul não acontece. Sim. Tudo isso é incentivo que a gente no Brasil não tem. Não tem. Então, a resiliência faz isso. Eu acho que o empreendedorismo tem essa função de nos libertar. Sim, tirar aquelas amarras, né? Às vezes porque eu acho que, claro, quem é empregado, SLT, você tem, né? Tem conquistas também, você tem um projeto, mas o empreendedorismo parece que é outro nível, né? Eu costumo dizer o seguinte, o cara que é empregado, que é CLT, que ele consegue absorver algumas características do empreendedor, hoje chama intraempreendedor. Ele já tem uma entrega totalmente diferenciada. Um diferencial, concorda? né? É o sonho do empreendedor ou do empresário ter um intraempreendedor dentro da empresa Sim. dele. Que ele já pensa de forma diferente, né? Então, assim, quando eu falo que o empreendedorismo é libertador, não é para ser pejorativo com quem Sim, claro. fez a opção pelo CLT, nem pelo concurso público. Sim. Tá, porque eu também fui concursado, eu passei no concurso em primeiro lugar. É E mesmo? aí, 2 anos depois, aí veio o plano Collor, cancelado os probatórios, eu não tinha 2 anos, na verdade. Aí volto tudo do Isso lá em começo. 89, 90, então, né? Isso, Collor, acho que é 89, isso, 90. né? Eu tinha 18 anos. Sou de 71. Novo. Você sabe que eu também, né? Eu Você é a sou mesma 71. idade, 71. Eu sou de mês de março, você é mês de maio, né? Maio. Você fez agora, né? Fiz Pelo que eu agora, vi lá. 54 Legal. anos. Parabéns, isso aí. Você disse que tinha 53, então você tá enganando. já tô. Não, em julho. Tô agora, julho eu faço 54, dia 3 de julho. Ah, então pronto. Estamos ali, Aí pertinho eu já. sou de maio, que você disse que era. Mas Você tá é de perto, já maio, era pra tá- contar os 54 aí. Não, 53. Ah, Deixa eu tá chegar nos brigando. 53. Vamos brigando, vamos brigando. A gente vive agora aquele momento que é bonito ser empreendedor, né? Sim. Mas na minha geração, na tua geração também, geralmente quem era empreendedor era quem não deu muito pra contar uma Não coisa, deu muito né? certo, não. Aí geralmente a mãe só esse não quis muita coisa com arrumar trabalho e hoje tem um negócio Mas, dele. Claudio, isso é uma verdade, né? Você pega, às vezes, os nossos pais, né? Os nossos avós, eles trabalhavam 30, 40, 50, às vezes, né? Na mesma empresa ainda, né? Às vezes nem trocava. Eu tenho mesmo, meu sogro mesmo, ele trabalhou na empresa Santista, eu acho que por quase 45 anos, 40 anos. Mesma, né? Ganhava premiação por nunca ter faltado, super, né? Correto, tudo, mas você vê como é que... São outras épocas, né? Assim, Outras essa época, basicamente, era uma época de muita escassez. Sim. Então, as pessoas prezavam pelo emprego, não tinha tantas oportunidades. Eu costumo brincar com uma coisa que é o seguinte, a gente só tinha 2 tênis, o Kong e o Quixote, e um ou outro que aparecia, mas Isso é verdade. era Kong e o Quixote. Então, hoje os meninos parecem centopeias de tantos pés que tem, né? Muito... Então, essa abundância é muito boa. Eu não sou um cara saudosista, não. O que eu estou falando aqui não tem. Eu acho que a época boa é vir agora. Você tem informação, você tem oportunidades que vamos lá, fazer uma ligação interurbana era impossível. Impossível. Né? Era impossível mesmo. Sim, e caro, e ninguém tinha também e a caro, o possibilidade. telefone pagava ação, né? Você tinha a ação Sim. de uma empresa de tão caro que era. Então, imagina hoje o quanto a gente já evoluiu, o quanto a gente tem de oportunidade. Esse tempo abundante é que é bom. Sim. Entendeu? Então, nesse período, nesse caminho do empreender, foi ser empreendedor. Eu tenho outra coisa que eu sempre digo, que é o seguinte, eu sou do -2, né? Por Você quê? sabe o que é ser do -2? Não, Porque é o sei seguinte, uma vez um amigo meu disse para mim que o cara que nasce com o sobrenome Silva ou Santos, ele não tem a menor chance de ser rico ou de ter dinheiro. Mas por quê? Cara, Ele fala- é uma determinação aí do nome, do sobrenome. por causa do Silvio Santos. Eu sou da terra que há muito tempo a questão do sobrenome, você é filho de quem, né? Essas Sim. coisas, essa é a minha terra. E aí, eu sou Silva dos Santos. Então eu costumo Tá. dizer que eu já nasci no -2. Menos Mas dois. assim, foi exatamente por causa desse tipo de colocação que eu entendi desde cedo
que eu precisava criar um destino, um futuro e um destino diferente para mim. Então eu nunca aceitei nem as minhas fronteiras geográficas, né? Nem, e muito menos as oportunidades que achavam que deveriam ser minhas. Então no meio do caminho quebrei uma vez. Na época que o dólar deu aquela dobrada, tal, eu já estava equiparado, já vendia 150 computadores no final de semana, eu comecei vendendo consórcio de computador no meio do caminho aí. Eu saio pulando porque senão a história fica muito longa, Sim, mas claro. e aí eu começo tudo de novo. E nesse momento, eu lembro que uma parente chegou para mim e disse: isso é para você enxergar que esse negócio de empresário talvez não fosse para você. E a vida está te dando oportunidades. Que legal, daqui a pouco eu vou ter minha empresa de novo, tá tranquilo. Porque desde cedo eu aprendi que a opinião do outro é muito do outro e não minha. As limitações que as pessoas querem te dar, geralmente são delas. São limitações dela, concordo. Então, assim, é uma pura transferência. Sim. Né? Não estou dizendo que você não vai escutar as pessoas, não sei o que, isso aí tudinho. Você tem que escutar. Cara, mas valide com o que a pessoa fez. Como é que a pessoa pode falar para você de ser um empreendedor se ela nunca empreendeu? Sim. Como é que eu costumo dizer que para falar de empreendedorismo comigo, o cara tem que ter quebrado pelo menos uma vez, ou chegado perto disso. Tem que ter um CNPJ muito daquele desorganizado, né, para poder saber como era se organizar. Ter um funcionário chato e um cliente mais chato ainda. Se ele passou por isso aqui, ele sangrou. Se ele sangrou, eu escuto. Então, inclusive hoje, para investir numa empresa ou numa startup, eu migro para a nova economia, nessa outra fase da minha vida. Já são aí quase 14 anos disso, no momento de reestruturação pessoal, né? Eu tinha acabado de perder meu filho faleceu de câncer, 3 anos lutando contra o câncer. Eu vinha de um stand-by de vida e de carreira, e eu costumo dizer que eu tive que me refazer como ser humano. E aí nascia a nova economia ali junto. E aí eu começava a enxergar um mundo mais abundante e com muito mais oportunidades. E eu descubro isso em Portugal. E aí Quer dizer que você saiu daqui e foi empreender em Portugal também? Bem, na verdade, eu fui passar 15 dias lá sozinho para... Depois do falecimento do seu filho? Para tentar organizar a cabeça. Reestruturar. Então, aí conheço Óbidos, né? Nessa viagem. Chama Óbidos? Óbidos. Óbidos, em Portugal. Em Portugal. É um local. O nome seria Maravilha de Portugal, é o nome que eles carinhosamente chamam. Olha só. Lá é uma vila medieval, acoplada no castelo, o castelo faz parte disso. Essa vila medieval tem festival, como o Festival de Paraty, Festival Literário Internacional, tem festas medievais, tem festa do Natal, vários eventos, é um castelo de eventos. É um castelo de rainha, né? O rei dá a rainha para que ela pudesse explorar as riquezas do castelo e não pedir dinheiro a ele. Eu costumo dizer que foi para resolver uma guerra, né? A de casa. A dona Leonor devia estar no pé dele, e aí ele disse: não, essa guerra não ganha, é melhor dar o castelo para ela. Então, aí, o castelo, inclusive, é um dos castelos mais bem cuidados e que tinha como... Vendia água, né? Porque os aquadutos dela vendiam água. Explorava ali o comércio dentro do castelo, os aluguéis e tudo mais. É muito bem cuidado. Até hoje é um castelo vivo. E aí, legal. Coladinho de lá tem um parque tecnológico. E aí eu só descubro depois que eu volto para o Brasil. Eu sou convidado, na verdade, assim, eu decidi que ia para Portugal, ok? Depois que você foi 15 dias, você falou, aí agora eu vou voltar. Bem, já era um cara que trabalhava com educação, aí tinha passado vários momentos de educação, já tinha sido secretário municipal de educação por 6 anos e meio. Lá em Maceió? Lá em Alagoas, no interior de Alagoas. E depois fui ser subsecretário em outro município, fiquei 6 anos e meio, mais 1 ano nesse outro município. Aí eu voltava ali para a consultoria, voltava para o que fazer, porque eu sabia de fora para dentro, né, que era consultor, na época ligado ao Ministério da Educação, e aí vou ser consultor nos projetos do Ministério e passo a querer saber como era de dentro para fora. E aí veio a doença do meu filho, 3 anos, tento stand-by de carreira, aí volto, mas aí eu vi aquilo tudo que estava acontecendo na nova economia, comecei a plugar e entender que a tecnologia ela vinha para modificar tudo. Isso foi quando você teve essa percepção? Ele faleceu em 2011, 2012 aí. 2012 você teve a percepção dessa nova economia que o mundo ia mudar. Que o mundo estava mudando. E 2012 é um ano bem, assim, bem marcado, né? Sobre mudança de tudo, do planeta, de energia, de nova era, né? Nunca tinha pensado nisso não, mas é fato, é assim, o mundo mudou drasticamente de lá para cá. 2012. É engraçado assim que
falando em tecnologia educacional, como eu disse, eu sou empreendedor da época que não era sexy ser empreendedor. Que não era sensual, não era nada. Hoje até tem um cara que diz que é empreendedor, até pode namorar mais. Aí, os jovens aí até arranjam mais namorado. Tem mais oportunidade? Tem mais oportunidade e tal, o cara tem isso também. Mas aí, eu, na minha loja de informática, eu tinha um serviço que era alugar computador. Lembra dos disquetes e CDs ali? Lembro. Pronto, com a internet de escada. A gente alugava o computador com um game educacional para as escolas. Ah, que Então eu já legal. fazia tecnologia educacional. E aí o meu gatilho foi entender que a tecnologia ela vinha para servir a educação e não o inverso. E aí eu entendi que a educação tem que ser a prioridade, tanto né, que nas nossas plataformas de educação, eu digo direto, nós somos uma empresa de educação, a plataforma é meio. Entendi. Ela não é o Pra poder objetivo educar principal. o Por mais riqueza que ela seja no ambiente virtual da aprendizagem, por mais que ela tenha tudo e muito mais do que as outras plataformas do mercado, desde o lugar comum do EAD a videoconferência, a gestão do processo de ensino-aprendizagem, tem tudo lá. Mas ela é por meio. O que é importante é que ela entregue a educação. E qual das suas empresas que é a plataforma que gerencia a plataforma de educação? Pronto, a gente tem a Stepforma, que é uma plataforma acadêmica de Tá. educação, que é para redes educacionais e escolas. que Então é- as escolas entram na sua plataforma para poder Isso, a gente, melhor, a gente monta uma escola, um ambiente virtual de aprendizagem para essa escola. Então a gente pega toda uma escola e dá a ela todo o ambiente virtual de aprendizagem, que vai fazer ela poder funcionar no online, no híbrido e no presencial. Desde os seus diários eletrônicos, as reuniões de pais e mestres e assim por diante, a gente consegue fazer tudo dentro da plataforma. Tudo na plataforma. Isso. Que Aí tem uma bacana, hein? outra plataforma que é de educação, que é a Step One, que nasce dessa outra, nasce para entregar às empresas as suas universidades corporativas, como a Universidade do Hambúrguer, a Universidade de Oracle, porque eu comecei a ver que as pessoas confundem muito o infoproduto com a educação. Infoproduto é um produto de marketing, que entrega um conteúdo para vender um determinado produto, ensinar uma determinada coisa. Tá. Não é um produto de educação, porque a educação é uma comunidade de engajamento. Quer ver? Qual é a primeira comunidade que você faz quando sai da sua família? Você saiu da sua família e tal, Uma é a escola. escola. Concorda? Tá, entendi. Sim. Isso é a primeira sim. comunidade Não, que você vai entendi. tocar, Não, sim, é a escola. E aí você se une, você vê quem são seus coleguinhas, aqueles que vão se adequar àquilo ali. Então hoje se fala muito em criar comunidade e tudo mais, mas a primeira comunidade que ele deve criar dentro da empresa dele é a educação. Então é ter sua universidade corporativa. E outra coisa importante é que é o seguinte, nos próximos anos, a empresa que não virou para a educação, ela está fora do mercado. Por Quer quê? ver? Vamos lá. Olha, a gente estava conversando um pouquinho antes sobre a inteligência artificial. Quanto conteúdo novo tem hoje? Ixi, Se você não tiver educação dentro da sua empresa, você não consegue usufruir disso. De Porque é forma muita alguma. informação. Sim, é muita coisa nova o tempo inteiro e... né? Isso. Outra coisa, como é que você faz para engajar o teu colaborador? Se você não tem claramente um processo de crescimento ali, regrado com conhecimento. O turnover é gigante hoje, né? Sim. Do R$200 por R$500, o vai cara troca embora. de emprego. Sim. Né? Você investiu nele tempo, investiu nele dinheiro Dinheiro. e oportunidade, porque ele pode carregar seus clientes junto. Sim. Concorda? Concordo. Aí, quando você cria na universidade corporativa todo o processo e a grade de crescimento dele, eu estou dizendo, cara, tu tá aqui a 25% do teu conteúdo para ser um supervisor, para ser um gerente. E tu vai sair agora. Concorda? Quer dizer, A regra fica muito mais clara. Sim. Então, assim, o cara sabe que não vai chegar alguém novo e vai me tomar isso aqui porque ele tem que ter passado por essa Ele tem jornada. que fazer um caminho aí, tem que fazer Entendeu? um processo. Então, essas competências, essas novas competências aí, que todo dia tem uma competência nova, as pessoas têm que aprender como fazer o onboard correto e entregar a cultura do teu negócio para aquela pessoa. Sim. Entendeu? Se você não tem isso muito claro, isso não é naquele quadro lá de missão e Missão, e valores e aquelas tal, coisas, isso não. aquilo lá, o pessoal lê e nem entende o que está lá. Né? Exatamente. É. Eu acho que o propósito que você faz, tá falando da sua camisa, né? É muito sim. mais do que uma roupa, né? Sim. Ela tem um propósito por trás. Sim. Então, o perfume que você apresentou antes, a mesma coisa. Então, quando você consegue entregar o propósito para as pessoas,
você muda a percepção dela de valor. Sim, Concorda? sim. E você tem que fazer isso com o seu colaborador. É por isso que eu acho que a educação ela transforma e ela consegue colocar, se você der a informação correta, a conexão correta e propiciar o ecossistema ou o ambiente correto, você muda a vida da pessoa. Concorda Muda comigo? mesmo, concordo. Você Aí o muda cara ambiente pode. dela, Aí você algumas muda tudo. pessoas assim falam para mim, mas tem gente que não, que você dá tudo e ela não faz. Aí é escolha. Mas Sim. aí você deu a ele a escolha. Mas ela teve a oportunidade, Isso. né, de fazer essa Mas você escolha. chega lá na favela, ou lá no sertão, como você vai dizer para aquele cara que ele não vai ser um servente de pedreiro não estou diminuindo a profissão. Não, sim. Porque se a ele só foi apresentado aqui. Agora, se você dá a ele Não competência... tem opção, né? Isso. Entendeu? Agora, se você dá educação para ele É educação. e oportunidades, sabe um leque, né? Isso. Eu acredito, isso é um lema meu mesmo, assim, que oportunidade, ela não é dádiva, ela não é sorte e muito menos caridade. Oportunidade, ela é 100% fabricada. Por quê? Porque se você não tiver competência, a oportunidade vai vir, você vai pegar, vai estragar. Vai estragar. Concorda? Concordo. Então, assim, ela só é oportunidade se você consegue usufruir dela, se você está capacitado para tal Sim. e se você se predispôs a estar ali. Sim. Então, você fabrica, você estar no ambiente correto, você está conectado com as coisas e com as pessoas corretas. E olha que eu não estou falando aí em pura mentoria, não. Cara, Sim. eu antes, meus maiores mentores, eu não tinha dinheiro para pagar, entendeu? E aí vou dizer uma coisa a vocês. Hoje eu posso dizer que os meus mentores hoje são sócios meus. Entendeu? Então, isso assim, é fantástico, né? isso é fabricar mesmo a oportunidade. Sim. Você está falando até num caso aqui da própria Posse Invest, né? Exatamente. Quer Olha, dizer, lá na Nova Economia, começando, Kepler hoje a gente é sócio no Digitox, é um dos nossos eventos. A gente, além das empresas aí, a gente tem... Na verdade, quem não conhece, João Kepler na verdade, é um precursor aqui no Brasil das startups, né? cara, Os é o primeiro anjo investidor, é o grande primeiro- investidor e tal. Então, A Bossa, claro que que agora é muita Bossa gente- Investment, que é o maior venture da América Latina, ela nasce como Bossa Nova e com modelo de ecossistema, na verdade, comunidade de investimento. Então, assim, é totalmente fora da curva. Até hoje é um cara que ainda fala para um público sobre como você construir um mundo muito mais equity. Sim. Né? Que é eu o mote tive dele. a oportunidade, acho que de outubro, mais ou menos, ou novembro, não me lembro bem, de 2023, estar lá com ele na imersão, né? Jornada Equity. Jornada Equity. E minha mente explodiu ali. Falei, nossa, o que ele está falando? Olha esse tanto de gente aqui ouvindo ele, tanta gente interessante, tantos negócios interessantes, né? Quanta oportunidade, assim. Quer dizer, puto brasileiro é fantástico, não tem nem o que falar. Exatamente. E isso é muito rico, né? E isso constrói um pouco do que eu acredito, que é que você, quanto mais partilha, maior você fica. Sim. E olha que a gente é do tempo aí do segredo do negócio, né? O cara comprava o terreno vizinho para outra pessoa não colocar o negócio para concorrer com ele, né? Isso é fato. Então, essa esteira dos negócios internacionais, e aí é com esse pensamento que eu internacionalizo. E, na verdade, eu internacionalizo abrindo a primeira empresa lá, Tá. e não uma sucursal do meu negócio, e não era uma filial. Quer dizer, você foi para Portugal, se estabeleceu lá, e aí nessa cidade, desculpa, eu esqueci o nome. Óbidos, você nasceu ali no Parque Tecnológico de Óbidos, você cria a sua primeira empresa ali. Vamos lá. Aí eu tenho que voltar um pouquinho na história, que é assim, quando eu decido e quando eu volto de Portugal, eu não sabia ainda de como eu ia, só disse, eu estou aqui em Óbidos, eu vou ter um negócio aqui nesse castelo. Tá. Aí foi a título de brincadeira também, porque eu gostei do castelo, tinha ido de outros castelos. Mas você já jogou pro universo, Joguei né? pro universo, eu vou. Aí descubro para um amigo português, e não me pergunta, nem me lembro mesmo, como é que eu consegui me encaixar numa reunião no consulado, o ICEP, né, do governo português, que é a Agência de Importação e Comércio Exterior de Portugal. Me encaixo, não consigo o convite, não sei exatamente como era. Como foi, mas aconteceu. Portugal 2020, consigo o convite, vou para lá, só empresa grande, Embraer, Bradesco e assim por diante, e outras empresas. E aí eu percebo o que está acontecendo, que tinha essa oportunidade, só que eu sabia que não teria espaço para mim depois que os caras bancassem esses gigantes. Tinham grandes, E né? aí eu vou para o vice-cônsul e diz, cara, me dá uma oportunidade
agora eu vou com as minhas próprias pernas, porque depois que vocês gastarem o dinheiro com essas empresas, não vai sobrar nada para mim, mas eu estou acostumado a fazer as minhas coisas e eu vou com as minhas próprias pernas. Aí ele olhou para mim, pá, vai, aí eu disse, me dê 2 parques tecnológicos para poder levar o meu projeto e apresentar. Ele disse, tem Lisboa e tem Óbidos, que vai inaugurar o parque daqui a pouco. E é o que você já tinha falado lá Cara, atrás. aí eu disse, isso não é por acaso. Eu disse, eu vou para Óbidos. Aí ele, vai, pronto. Ô, Cláudio, até para o pessoal entender, a gente que fala tanto sobre a lei da atração, e isso é a pura sincronicidade, né? Acontecendo. Cara, Não, é legal, muito... talvez assim, isso validou o que eu já vinha pensando, isso me deu mais força para continuar. Sim. E aí, assim, só para finalizar, aí eu vou para Óbidos. Você vai para Óbidos. O parque faz 10 anos hoje, a minha empresa faz 10 anos. Na verdade, Você eu incubo ela antes, mas ela quanto o parque, ele tinha um parque já em outro local, mas esses prédios novos, que são lindos, esses prédios, os prédios modernos e tudo mais, bem próximo do castelo, inauguram depois. E aí tem esse ano, exatamente agora em junho, fazem 10 anos. Caramba, que legal. E, assim, essa primeira empresa que você... É a Next Opinion. A Next que foi Opinion. Um dos nomes escolhidos pelos portugueses. Até isso eu dei sorte, que hoje os nomes não tem mais nomes bons. Os nomes são tipo Guaxinim Teimoso. Isso é verdade. É verdade? Tem um site com esses nomes. Então foi isso aí. E aí, só para fechar a questão, 10 anos agora, agora eu sou parceiro do ICEP. O ICEP hoje está nos nossos eventos de internacionalização do Next Hub. Explica para o pessoal o que é o ICEP. O ICEP é a Agência de Importação e Comércio Exterior de Portugal, um órgão do consulado. Legal. E aí, eu fui de Pires na mão há 10 anos atrás e agora eles são parceiros. São parceiros e a gente tem total apoio e eles caminham com a gente e apoiam os processos de internacionalização. E essa empresa que você montou lá 10 anos atrás é sobre o quê? Educação? Foi para produzir tecnologias. Logicamente que eu fui para educação, que era a minha zona de conforto, né? Para produzir as minhas tecnologias. A gente não foi lá para produzir tecnologia para os outros. Eu já queria produzir a minha plataforma, os meus serviços para educação e plugar. Só que eu nunca achei que Portugal era o primeiro ponto. Eu achei que eu teria de ir lá olhar para o mercado de cá. Para o Brasil. Para o Brasil. A gente tem escala gigante. E aí eu ganhei autoridade com isso. Sim, até porque, é o que você falou, a escala aqui é gigante. São milhares e milhares de brasileiros, milhares e milhares de empresas, né? Para poder absorver o produto que você tem. Isso, exatamente. E aí eu queria usufruir do que tinha lá, né? De estrutura, de apoios, de conexões, de novos fornecedores, desse movimento ao redor de ser uma empresa global, já no nascedouro. Então a minha empresa já nasce olhando para fora do país, para fora de Portugal mesmo. Caramba, você tinha uma visão fantástica, né? Uma visão assim de futuro, parece, né? Cara, eu acho que era mais aquela visão do cara que olhava além da fronteira, de Alagoas, além de não saber jogar bola, que eu falei lá do começo. É assim, de não achar que eu precisava olhar as coisas com os braços e as pernas que eu tinha hoje. Entendi. E você chegou lá, quando você fez esse tipo de trabalho, pediu essa oportunidade, como é que estava financeiramente? Cara, eu tinha vindo assim da doença do meu filho, eu estava me reposicionando. Imagina, então estava numa dificuldade tremenda. Rapaz, eu vou te contar uma coisa que é interessante. Assim, a gente passou por tudo que passou com o Arthur, sim, mas financeiramente eu não tive sofrimento. Entendi. Assim, eu acho que o universo conspira e Deus também ajuda muito nisso. Eu tinha muita fé que ele ficasse curado. Até o momento que eu entendi que a missão dele era outra. Entendi. Né? Então, isso foi fortalecendo e as coisas foram acontecendo para que as coisas acontecem. A gente não teve tantas intempéries como a gente tem normalmente na vida. E aí, assim, financeiramente eu estava saudável, mas não tinha dinheiro para investir. Entendi. Então eu fui literalmente só com as pernas. Você falou com o Pires na mão para poder ter e aí 10 anos depois só sobrou eu e a Embraer, então eu tô bem. Opa, então... Pessoal, Cláudio, só tem uma... Pessoal, esse papo tá muito interessante, né? Eu acho que a gente falou de uma ou duas empresas só. Isso. Acho que tem muita coisa a compartilhar, então, olha, esse episódio vai ficar por aqui, mas Cláudio, vamos continuar aqui no segundo episódio do Pelican Cast, e por enquanto eu agradeço a vocês, e continua com a gente, se tiver alguma pergunta, manda aí no direct, manda no Instagram, né? Clica o sininho aí para você o próximo episódio do Cláudio, tá bom? Fica com a gente já volta.